Olá, boa noite. Good evening to everybody. Boa noite a todos e a todas, a quem está aqui participando desse encontro, esse encontro extra do nosso clube de estudos português para concursos. E hoje nós estamos no além, porque hoje a ideia é nós trabalharmos sobre como inglês, dicas de inglês para concursos. Pois bem, né, antes de qualquer coisa, eu queria comentar que cerca das 5 questões que aparecem, por exemplo, no concurso do Banco do Brasil em língua inglesa, dessas 5 questões, 3 delas, na última versão do concurso, falavam a respeito de compreensão textual. Então, por conta disso, deixa eu compartilhar aqui o material que eu selecionei para hoje. Que lindo, maravilhoso. Então, hoje a gente vai falar sobre estratégias de leitura. Provavelmente no nosso próximo encontro da próxima semana, que eu também estou elaborando ainda sobre esse assunto de estratégias de leitura, hoje um pouco mais amplo, na semana que vem mais específico. E eu queria compartilhar com vocês, tanto com quem está assistindo agora, quanto com aqueles que vão assistir a gravação, algumas dicas para que a gente possa fazer uma leitura mais tranquila com o material em língua inglesa. Né? Então, eu comentei há pouco, eu coloquei aqui, de que a maior parte das questões de concursos que envolvem inglês, elas estão relacionadas à compreensão textual. Né? Um dado que depois eu mostro para vocês, das 5 questões que nós temos nos concursos da prova do Banco do Brasil, 3 são de compreensão textual. E as outras, né, eu estava até fazendo uma comparação com outras versões desse concurso, de 2018 também, aconteceu a presença da língua inglesa, e lá são 2 questões diretamente relacionadas à compreensão textual e outras que a gente pode usar a compreensão textual para chegar à resposta da alternativa correta. Né? Lógico que outros fatores também são necessários, mas ter habilidades leitoras nos ajuda bastante. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, né, perguntar e talvez já responder também, é que será que a gente, quando lê em português, quando a gente lê na nossa língua mãe, a gente realmente precisa de uma leitura aprofundada de um determinado assunto para que a gente consiga entender algumas informações presentes em um determinado texto? Deixa eu perguntar de novo. E será que em português, quando você lê um texto, para entender algumas informações, é necessário essa compreensão profunda? Ele já respondeu ali, nem sempre, e é isso mesmo, né? Na língua portuguesa, a gente faz isso com muita naturalidade, porque é a nossa língua, nós normalmente oscilamos em níveis de leitura. Né? Então, às vezes, você está assistindo TV, por exemplo, ou está ali na internet, visitando ali um site, batendo papo, né? ou vendo notícias, vendo informações. Às vezes, a nossa leitura ela é muito superficial. Né? Você lê algumas palavras, algumas frases, às vezes você lê imagens, e tudo isso compõe a sua compreensão leitora.
a gente se dá por satisfeito, né? Você não fica ali, nossa, tem uma palavra naquele texto, naquela mensagem que eu não sabia o que significava. Às vezes você até ouve alguma coisa que você fala, poxa, não sei o que isso significa. Mas você não vai ali entrar em desespero por causa disso, né? Outras pistas acabam ajudando, né? Agora, quando a gente fala de língua estrangeira, parece que a gente trava, né? Quando você fala de língua estrangeira, a nossa tendência é normalmente só se sentir feliz, e por isso a gente não se sente feliz, quando a gente entende tudo, né? Então, você pega um texto em inglês, uma música em inglês. Estou falando do inglês porque, enfim, né? É o tópico do concurso, mas isso vale para qualquer estrangeira. E a gente fica ali, né, naquela, eu não sei o que significa uma palavra, né? E o restante você até que se deu bem, mais ou menos bem, mas a gente tem esse bloqueio, né? Nós tentamos aplicar regras diferentes para línguas que são diferentes, só que o nosso nível de exigência com a língua estrangeira acaba sendo muito maior. Então, nós até vamos ver, talvez hoje ainda, quando a gente tem um texto em inglês, a primeira reação é pânico, né? Para 99% das pessoas que têm um domínio razoável ou não tão bom do idioma estrangeiro, a tendência é entrar em pânico quando vê material escrito em inglês, questões em inglês, fala, pronto, não sei nada, né? E você já desiste, ou o pânico é tão grande que você acaba nem tentando, né? Você acaba colocando qualquer coisa ou simplesmente não respondendo por essa insegurança exagerada, né? E aí, pensando nisso, o que eu proponho para hoje? A gente vai começar com um exercício muito bacana, né? Depois a gente vai fazer uma pequena verificação, afinal de contas, o que é isso, né? Então, aqui tem um texto que é um clássico na área que a gente vai conversar hoje, que é a área da leitura instrumental, chamado Problema na Planta, né? Se você já conhece esse texto, né? Se você fez curso de letras ou algum curso de leitura instrumental, né? Alguma disciplina de instrumentalidade, né? Que é o ensino de línguas estrangeiras voltado ali para uma necessidade específica e não necessariamente um inglês geral, aquele que você vai no curso de idiomas e começa a estudar do zero, né? E a gente tem um texto aqui, a gente vai ler juntos, né, chamado Problema na Planta, né? E vamos ver como que é o nosso nível de compreensão deste texto, tá? Então, eu vou pedir aí ajuda de quem quiser participar, coloque sua resposta no chat e a gente vai ver o que a gente consegue entender, tá? Juntos. Problema na Planta. Naquele dia, depois de clonar, fui ver Grão Zé queria ou não ir comigo lá na Planta. Pensei, melhor brulhar-lhe. Mas, na hora de brulhar a ficha, vi-o passando com a golipeta. Então, me dei conta de que ele já tinha outro programa. Então, resolvi ir ao Todd. Até chegar na Plamba, tudo bem. Estacionei o Zupinho bem na sina, pus a chave no bolso e desci correndo para aproveitar ao Chinta aquele sol gostoso e o mar liso latente. Não parecia haver glapo na Plamba. Tirei os grispes e pus na bambula. Estava quieto ali que até me salticou, mas esqueci logo as saltipações ao ter o prazer de nadar no Todd. Inclusive, tirei a bambula para ficar mais à vontade. Não sei quanto tempo fiquei andando, gritando, lobistando, até mesmo estopando no mar. Foi no Todd, na hora de voltar à Plamba,
que vi que nem os gríspeis, nem a bangula estavam onde eu os tinha deixado. O que fazer? Pois bem, né, o autor é o Michael Scott, né, de 1981. Esse é um exercício, né, elaborado dentro de... o Michael Scott é um pesquisador, não é brasileiro, né, esse nome, mas ele é um pesquisador na área de linguística aplicada na PUC São Paulo. Esse projeto nacional foi um projeto elaborado, organizado pela PUC, nessa área de leitura instrumental, de ensino, de linguística aplicada, né? do ensino voltado para a língua estrangeira, voltado para necessidades específicas, né? E ainda é uma referência nessa área. Vamos tentar, primeira coisa, esse texto está escrito em português? Alguma coisa, boa parte dele, né, parece português. Agora, qual que é só português? Está todo em português? Ou não, né? Que outro idioma será que tem aqui? Né? Problema na Clamba. Naquele dia, depois de Plumar, fui ver Dranzé, né? Então, a gente tem ali uma boa parte do texto em português. Algumas palavras parecem inventadas. Será, Kelly? Será que essas palavras são inventadas? Né? Agora, vamos tentar dar um sentido para essa nossa leitura? A gente entendeu o que será que aconteceu? Primeiro, tem um problema, né? Problema onde? Onde vocês acham que é a planta? Porque a gente está tentando ali compor, vamos pensar, né? De acordo com o que a gente leu, onde será que houve o problema? Será que é um lugar, não é? Primeira coisa, eu posso pensar que é a praia, que é campo, né? Ah, a Kelly falou um problema no hotel. Será que é um problema no hotel? É um lugar, né? Então, houve problema em algum lugar. Vamos ver mais um pouquinho, né? Naquele dia, depois de Plomar, fui ver Dranzé queria ou não ir comigo lá na Clamba. Inclusive, né, uma coisa interessante, enquanto aí você pode estar pensando o que significam essas palavras que a gente não conhece, que parecem inventadas, repare que, aparentemente, é uma historinha, né, que está sendo contada por alguém, né, inclusive esse narrador, ele se coloca, né, a gente vê ali, fui ver, então, o próprio indivíduo que teve o problema, que conta a história, né, ele está relatando ali um fato, né, então a gente tem ali, naquele dia depois de Plomar. Plomar significa o quê? Naquele dia, depois de viajar, aproveitando ali o gancho da história do hotel, né? De trabalhar, de estudar. Reparem que uma coisa interessante, quando a gente faz essa brincadeira, é que, ainda que existam, depois de tomar banho, aquele dia depois de tomar banho, pode ser, né? Agora, independente do que a gente decida colocar neste lugar aqui, no lugar de Plomar, observem que tem uma chance muito grande de nós optarmos por usarmos verbos. Trabalhar, estudar, depois de tomar banho, de almoçar, de descansar, enfim. A gente tem uma tendência a colocar o verbo. Por que será isso, né? E aí a gente vai observando algumas coisas.
que nessa estrutura, pensando na frase, lembra que até na semana passada, a gente falou um pouco em português a respeito da construção, né, das vírgulas, né, dos elementos de coesão, né? Então, a gente tem um depois de, e a tendência na língua portuguesa é usar, após essa construção, um verbo. Mesmo que você esteja conversando com um indivíduo que não tem um conhecimento formal da língua portuguesa a esse respeito, é natural, né? É um uso linguístico, né? É difícil pensar em uma palavra que não seja verbo. Então, vamos colocar assim, 99% das vezes pode ser um verbo. Né? Então, pegando aqui o gancho, né, da Kelly, que falou do problema no hotel, já está criando uma história. Vamos tentar, vamos aí, defende a sua história, Kelly. Então, naquele dia, depois de tomar banho, fui ver Drão Zé queria ou não ir comigo lá na cama. Então, depois de tomar banho, fui ver esse drão. Quer trocar? Drão não parece uma palavra, assim, do nosso repertório normal da língua portuguesa, né? Zé está indo com letra maiúscula, então pode ser que seja o nome da pessoa, né? O apelido, né? Fui ver se o Zé queria ir comigo lá no hotel, é isso, né? Que é a cama aqui. Já está, onde você está? Está lá embaixo, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Pensei, melhor telefonar. Né? Já está aqui embaixo, né? No grulhado. Mas na hora de... Então, se ela colocou telefonar aqui, a gente tem que repetir, né? Na hora de telefonar, a ficha viu passando com a golipeta. E aí? Na hora de telefonar, a ficha viu passando com a bicicleta. Né? Essa história de a ficha é interessante, né? Porque, por exemplo, quem é mais assim, do século passado, né? Ou do milênio passado, quem nasceu antes de 2000, talvez identifique esse a ficha e não cause nenhuma estranheza, porque nós somos da época de telefone com ficha, telefone público, né? Que até tem alguns nas cidades, mas ninguém usa, né? Até onde eu sei, pouquíssima gente deve usar. Né? Quem está se tentando. Não vamos falar de modo tão direto, né? Mas, então, para a gente não causa estranheza, mas para uma galerinha mais jovem, né? O pessoal que nasceu depois de 2000, talvez não tenha usado nem visto a função de uma ficha telefônica. Né? É interessante, e pensando que o texto é de 81, quer dizer, ele está dentro do universo em que quem queria conversar com outra pessoa por telefone e que não tinha telefone na sua própria casa, né? Nessa época também havia pouquíssimos, acho que em 81 nem tinha celular ainda, então a pessoa tinha que procurar um orelhão e usar a tal da ficha, né? Mais para frente, virou cartão telefônico, enfim. Só fazendo esse comentário que é histórico, não é? Que dependendo de quem lê, pode ter um fator a mais de dificuldade ou não. Então, a pessoa pode querer dar um sentido a isso daqui ou não. Né? Voltando aqui, viu passando aqui a proposta com a bicicleta. Então, me dei conta de que ele já tinha outro programa. Nós entendemos o primeiro parágrafo? Então, a grosso modo, a pessoa está falando que depois de alguma coisa que tinha acontecido, essa pessoa resolveu convidar um amigo para passear em algum lugar, ligou para essa pessoa
mandou mensagem, mandou WhatsApp, enfim, para essa pessoa e descobriu, né, e viu essa pessoa saindo, passando com uma bicicleta, de moto, de carro, sei lá. E aí se deu conta de que essa pessoa já tinha um outro programa de que ele saiu com ele, né? Então, resolvi ir ao TOD. Agora, TOD, nesse contexto, virou praia, beleza. Então, resolvi ir à praia. Então, Plamba aqui era o hotel, não deu certo, então vamos ao TOD, à praia. Até chegar na Plamba, tudo bem. Então, Plamba era hotel, né? Até chegar no hotel, tudo bem. Estacionei o Zupinho bem na cima. Pus a chave no bolso e desci correndo para aproveitar ao Xinca aquele sol gostoso e o mar liso latente. Eu estacionei o carro. Quando a gente dá esse exercício, tem muita gente que acaba usando um diminutivo. O Fusquinha, o Golzinho, o carrinho. É por causa da terminação inho. A gente olha e bate o olho e acha que é diminutivo, que é uma terminação muito comum no português. Mas normalmente é um carro, né? Bem nascinho, bem certinho, bem coladinho, bem direitinho. Pus a chave no bolso, desci correndo para aproveitar o calor, né? Ao Xinta aqui foi calor. Será que ao calor, aquele sol gostoso e o mar liso latente, né? Talvez assim, esse Xinta dá a impressão por causa de ao máximo, né? Bastante, né? Não dá uma ideia assim? Aquele sol gostoso e o mar liso latente. Né? E esse pliço latente, o mar muito calmo, muito quente, sei lá, né? Alguma qualidade, né? A gente tem muito calmo, pode ser aproveitar ao máximo aquele sol gostoso e o mar muito calmo. Não parecia haver glapo na Plamba. Não parecia haver pessoa, indivíduo, problema, né? Eu acho que lá em cima do título já tem a palavra problema, né? Então, glapo parece outro ser humano, né? Não parecia haver gente, por exemplo, na planta. Principalmente pelo que vem depois, né? Porque aí ele tem... tirei os gríspes e pus na bongula. E aí? Estava quieto ali que até me saltivou. Essa pessoa tirou o quê? O que são os gríspes? Que colocou na bangula. Dá a impressão que essa bangula é como se fosse uma bolsa, né? Então, essa pessoa tirou os gríspes e pôs na bangula. Tirou alguma coisa, tirou os fones de ouvido e pôs na bangula. Pôs ali na sacola, na carteira, na bolsa, né? Alguma coisa assim. Estava pli quieto, olha o pli de novo, né? Que apareceu lá em cima, pli como talvez muito, né? Muito calmo, né? Ali. Então, muito quieto. Ali que até me saltivou. Dá a impressão, estão vendo que a gente indiretamente tem alguns marcadores textuais. Né? O que até me espantou, pode ser. Mas esqueci logo as saltifações, esse espanto, esse susto,
logo foi esquecido, ao ter o prazer de nadar no Tode. O Tode é a praia, né? Nadar na praia. Inclusive, tirei a bambula. Então, se a gente colocou lá em cima que a bambula era uma sacola, era uma bolsa, então a pessoa tirou essa bolsa para ficar mais à vontade. Não sei quanto tempo fiquei. Uma série de verbos agora. Mandando, giltando, lorriscando, até mesmo estopando no mar. E aqui tem a palavra mar. Pode falar assim, talvez mar seja sinônimo de Tode. Praia aqui, né? Mar tá aqui, né? É de um grupo próximo. Então, todo mundo que já alguma vez foi para a praia, né? Entrou na água, né? O que você pode fazer na praia, né? Parece nadando, né? Nadando, né? Então, de nadar, brincar, pular, mergulhar, exatamente, vários verbos aí, boiando, saltando, mergulhando, surfando, né? A gente pode usar vários verbos relacionados ao universo da praia. Então, a pessoa se divertiu, né? Foi ali, curtiu. Foi no Tode, aí no hotel, né? Não era Clumba que era hotel, né? Tode era praia, né? Foi na praia, na hora de voltar ao hotel, a Clumba, que vi que nem os grispes, então nem os fones de ouvido, e nem a bambula, né? A gente falou de sacola, estavam onde eu os tinha deixado. O que fazer? E aí, a minha pergunta para vocês. Nós lemos o texto? Nós entendemos esse texto? Sim, né? Mas a gente não tem ser. Qual que é a resposta correta? Não tem uma resposta correta. O que tem aqui é uma interpretação possível. E a gente está fazendo isso de modo virtual, né? Então, talvez cada um que acompanhar esse exercício pode ter uma percepção diferente, pensar que, não é hotel, é outra coisa, né? Mas todo mundo vai chegar à mesma conclusão, que a pessoa resolveu passear sozinho, se divertiu, né? Deixou ali alguns objetos em algum lugar. Quando voltou, esses objetos tinham sumido, né? Então, o problema foi justamente o desaparecimento dos seus pertences. Lemos? Lemos. Em qual nível de compreensão? O nível de compreensão geral, né? O suficiente para entender esse texto. Exatamente, a essência foi entendida. E as palavras que a gente não conhece, e como a Kelly falou antes, elas sim são inventadas, esse exercício é um exercício que brinca, né? Cria palavras a partir de formações da língua portuguesa, mas essas palavras, nenhuma delas de fato existe, né? Essas que nós substituímos, mas que nos leva a essa percepção de que a gente não precisa entender tudo para chegar a uma compreensão geral do texto, que muitas vezes é o que num concurso ou numa prova você precisa, né? Aí, com isso em mente, né, o que a gente tem aqui? Então, começamos hoje com a parte prática. Espero que esse exercício seja legal para vocês depois, quem não estiver ao vivo, queira fazer este exercício, tenta fazer e observe isso, né? E aí, o bacana também, como é uma língua inventada, todo mundo tem a mesma sensação, né? Quem conhece o texto tem a sensação de um pouco de conhecimento e um pouco de falta de conhecimento, né? E aí, a gente vai sintetizar agora com as estratégias de leitura, né? Que nós usamos algumas dessas estratégias
para realizar a nossa leitura desse exercício. E outras a gente vai usar em outras situações, inclusive com o próprio material do concurso, né? Então, quando a gente fala de estratégias de leitura, nós estamos falando o que em particular, né? Como eu comentei no início, quando a gente pega um texto em língua inglesa ou em língua estrangeira, nós temos um preciosismo muito maior com ele do que nós temos na língua portuguesa, né? E por isso que eu trouxe esse exercício do problema na Bamba, para que a gente possa baixar a ansiedade. As estratégias de leitura, elas existem para que a gente foque no que a gente conhece ou nas pistas que o texto traz e não na nossa dificuldade. Antes de comentar sobre essas itens que envolvem as estratégias, eu vou dar trocar uma ideia com vocês sobre a minha própria experiência com língua estrangeira, né? Quando eu comecei a estudar inglês, antes de ir para um curso de idiomas, de começar formalmente a estudar, né, na escola, eu sempre gostei muito de língua estrangeira, mas eu não tinha uma experiência prévia, né? Em casa, naquela época, a gente não tinha acesso a tantos recursos quanto se tem hoje em língua estrangeira, né? Então, meu conhecimento era quase zero, né? E a ansiedade que eu tinha, então, na escola, né? A partir do antigo ginásio, né? Que hoje é o Fundamental 2. Quando a gente começava a ter aulas de inglês, qualquer texto, né, que a professora dava, eu queria entender palavra por palavra. E quem já viveu essa experiência, talvez se identifique. Você pega um texto e é que você começa a fazer. Você vai lá na primeira linha e encontra uma palavra. Like, L-I-K-E, né? Aí você fala, não sei o que significa essa palavra. Vai no dicionário, procura a palavra. É o verbo gostar. Coloca lá, gostar. Aí você já esqueceu qual era a primeira palavra. Eu gostar. Como assim eu gostar, né? Então, o trabalho é moroso, né? Esse trabalho de tradução, palavra por palavra, ele é muito lento e ele é inglório, é um trabalho que acaba não te trazendo uma compreensão do texto, né? Na minha experiência, quando eu fazia isso, ao final, eu estava tão cansado, olhava o texto e falava, nossa, que coisa, que texto esquisito, né? Porque já não é, há muito tempo, não é assim que a gente trabalha, né? Mas parece que isso virou, assim, um inconsciente coletivo. Mesmo hoje em dia, pessoas mais jovens, né? É muito, realmente, né, Renan? É muito difícil fazer desse jeito, né? Porque a gente fica valorizando o que não conhece e você acaba desperdiçando a oportunidade de fazer bom uso do que você conhece ou do que o texto traz como pistas para a compreensão. Então, as estratégias de leitura, que é o que se propõe hoje em dia, né, já há algumas décadas, para que a gente ingresse no mundo da língua estrangeira de um modo mais agradável, de um modo menos cansativo, elas envolvem o foco naquilo que eu conheço ou nas pistas que o texto dá. Por isso, né, quando a gente agora há pouco fez o exercício para o texto do Problema na Plamba, eu até comentei, eu falei, que tipo de texto parece esse? Não parece ali uma história, né? Que o narrador está contando uma história que está acontecendo com ele? Eu estou chamando a atenção do gênero, né? Porque quando eu identifico, mesmo que seja em língua estrangeira, o gênero do texto, eu já começo a formar na minha cabeça algumas ideias do que é que pode estar presente ali, se
ser, por exemplo, uma notícia, não tem a ver com o cotidiano, né? Alguma coisa boa, ruim que aconteceu, alguma informação, né? Se é um anúncio, a venda de um produto, então tem ali um texto que envolve convencimento, que envolve ofertar algo, né? Mostrar as coisas, mostrar o que é bom, né? Relacionado àquilo que se quer vender. Se é uma charge, né? Normalmente tem humor, normalmente tem trocadilhos, né? Piadas com alguma coisa que faz parte da realidade das pessoas que vão receber esse material, né? Alguma coisa, às vezes, política, né? De crítica, né? Então, o gênero, ele vai nos condicionando, nos levando a algumas impressões que antecipam a nossa compreensão, né? No caso, eu também comentei, né, antes da gente começar a ler o texto, sobre o autor, né? Então, eu falei, olha, o Michael Scott, ele não é brasileiro, mas ele trabalha com o ensino, né, de línguas instrumentais na PUC São Paulo, né, que é uma área de ensino de línguas estrangeiras que pensa ali nas necessidades das pessoas, né, é um trabalho diferenciado em relação ao ensino de línguas, digamos assim, mais tradicional, né? Então, observar de onde é o texto, é de jornal, é de revista, é de site, é de blog, de redes sociais. Isso vai nos dando pistas que a gente pode usar essas pistas que formam o nosso conhecimento de mundo para entender o texto. Outra, aí a gente já vai mais para dentro do texto mesmo, né? Palavras parecidas com o português, né? Graças a Deus, falando especificamente do inglês, muitas palavras da língua inglesa, do inglês escrito, inclusive, você bate o olho e você fala, nossa, isso parece português, né? Então, tem muitas palavras que, por conta da origem, né, de cada idioma, elas têm uma fonte comum. Então, muitas palavras do português e do inglês, elas são semelhantes. É mais fácil identificar essa semelhança na escrita do que na fala. Quando você ouve, às vezes não é tão semelhante. É isso mesmo, ó. Ela trouxe exemplo, a palavra banana, a palavra radio, rádio, né? Não tem acento. Escreve exatamente igual, sem o acento. Os nomes, né? Então, a gente tem muitas palavras que são parecidas e que têm um significado igual, tá? Também, a gente, hoje em dia, nós temos, por conta principalmente da informática, muitas palavras que são do inglês e que a gente conhece em português. Então, você fala assim, eu vou comprar um nuggets. Nuggets é do inglês, essa palavra não é do português. E a gente usa nuggets, que são aqueles pedacinhos de frango empanado. Hot dog, lá, ela também cachorro quente, né? A gente usa hot dog, hambúrguer. A gente usa a palavra do inglês em português. Então, tem um monte, assim, uma quantidade absurda de palavras. Deletar, olha o verbo deletar. A gente usa o verbo deletar, não é mais apagar, por causa da informática, né? Tem ok, né? Então, se a gente for fazer uma lista, faz a lista depois da quantidade de palavras que são exatamente a palavra do inglês. Algumas a gente faz ali a portuguesa, né, como dizem, mas é a palavra do inglês, não é traduzida. Tem uma palavra em português equivalente e a gente não usa do português. Isso aconteceu antigamente com o francês e nos últimos 40, 50 anos com o inglês, né? Outras coisas que são importantes no texto, informações numéricas, números. Em geral, não é um número escrito, né? Um número com numeral mesmo. Entre o português e o inglês, a gente usa o mesmo sistema numérico. Então, os números,
Se você vê num texto escrito assim, 2021, você fala assim, é o ano. E normalmente é. Ou 15 quilos. Né? É peso. Então, quer dizer, são dados que você pode usar para criar um contexto para o texto que está em inglês. A organização do texto, né? A gente vai dedicar o próximo encontro, eu gostaria de fazer mais um bate-papo com vocês sobre inglês na próxima semana, e aí a gente vai usar mais especificamente essa questão textual. Mas a língua inglesa, ela é muito menos flexível em termos de estrutura de frase do que o português. O que eu quero dizer com isso? Em português, eu posso falar assim, ela é uma menina inteligente. Eu posso também dizer, inteligente, uma inteligente menina, ela é. O que mais? Ela é uma inteligente menina. Eu posso, elas falam assim, mas fica esquisito. Sim, fica esquisito em alguns casos. Mas é permitido no português. Uma outra forma de identificar essa variedade de construções do português são as vírgulas. Nós comentamos na segunda-feira, né, que nós falamos de pontuação. Das características da língua portuguesa, do uso de vírgulas na língua portuguesa, é por conta das inversões. Então, a gente até falou, né, da linguagem jurídica, que é complicada, toda rebuscada, né, e tem muita inversão. Então, por isso que, por exemplo, em um texto jurídico, tem tanta vírgula. Vírgula, ponto e vírgula, porque está tudo invertido, está tudo fora da ordem normal. E qual que é a ordem normal? Não só no português, no inglês também. É sujeito, verbo e complemento. Então, se eu digo, eu estudo português. Eu, sujeito. Estudo, verbo. Português, complemento. Essa ordem é a mesma ordem do inglês. Só que a diferença é que no inglês as inversões sintáticas, elas são menos comuns. Então, se eu entender que na língua inglesa há uma enorme tendência a eu sempre ter sujeito, verbo e complemento, isso me ajuda demais a entender as informações de qualquer texto em inglês. A gente vai falar um pouco mais a respeito disso no nosso próximo encontro. E, finalmente, palavras repetidas. Você pega um texto e começa a ver sempre a palavra school, student, school, student, né? School, escola, student, aluno. E essas palavras se repetem várias vezes no texto, você fala, pronto, esse texto é sobre o ambiente escolar, sobre a questão do aluno, né? Então, tem alguma coisa relacionada a isso, né? Então, são alguns dos itens que a gente usa. Estão vendo que qual a diferença? Mas eu não uso isso, né? Que novidade tem? É o foco. Quando a gente foca na dificuldade, parece que essa dificuldade ela cresce. Quando nós focamos no que nós conhecemos ou nas pistas, nós nos sentimos um pouco mais motivados para realizar o que a gente precisa realizar. Eu queria, antes da gente terminar de hoje, né, que são as minhas referências, aqui ainda, eu queria compartilhar com vocês, vou parar de compartilhar essa tela e compartilhar aqui uma outra com a prova de concurso do Banco do Brasil 2021. Vamos ver aqui. Hoje nós não vamos fazer o exercício, tá? Mas eu queria aplicar isso que a gente fez agora com o texto
Então, aqui, olhem só, né? A gente pega aqui a prova, são 5 questões de língua inglesa. Aí você olha aqui o texto, tá numa página só, né? É esse material que eu já disponibilizei para vocês. Depois, quem quiser, vai lá no arquivo e compare isso com calma. Tá? Então, a primeira coisa, tá? A empresa que vai aplicar essa prova é a mesma, né? Que é a Cesar Hill. E eles têm a tendência, assim como outras empresas responsáveis pela aplicação de concursos, de escolher textos grandes. Então, você bate o olho aqui, ó, metade, né? Tá vendo aqui a coluna? À esquerda, né? É o tamanho exato da página, é uma meia página. Aí você fala, oh, Jesus Cristo, né? Até um pouquinho mais, né? Porque o último parágrafo está aqui do lado direito. Você fala, oh, meu Deus do céu, que texto enorme, gigantesco, e agora eu não sei inglês, ai meu Deus, eu devia ter estudado. Esquece isso, não adianta você ficar discutindo o que estudou, o que deveria ter feito. Agora você tem uma prova para resolver. Se quer depois estudar inglês, ótimo, eu acho o maior apoio para fazer isso, me coloco à disposição, inclusive, para quem quiser estudar. Mas na prova não é o momento de você se lamentar pelo que você não sabe. É arregaçar as mangas e fazer o que a gente fez. Usar as pistas e o seu conhecimento, que todo mundo tem algum conhecimento hoje em dia de língua inglesa, muito mais do que a gente imagina, para poder resolver o exercício, para poder resolver as atividades. Então, a gente não vai ler o texto, mesmo porque, se eu for ler em voz alta, toda aquela questão de palavras conhecidas, parecem em português e tem significado semelhante, ela acaba se diluindo, porque o som do inglês é diferente do som do português. Mas, batendo o olho aqui, vamos olhar algumas coisas. Mas, vamos ver aqui o título. Não vou ler, tá? Você, cada um individualmente. O que a gente pode deduzir não é para colocar no Google, tá? Você não vai ter Google na prova. Então, o que eu não sei. Mas aquelas palavras que eu conheço, que parecem português, o que eu posso deduzir aqui no título, tá? Essa parte que está aqui em negrito, tá? Não se apressem a ler que nem os doidos. Tá? Vamos aqui, ó, por parte. Essa frase aqui, ó. A que será que esse texto faz referência? Esse aqui é o título. Então, eu tenho uma palavra. Essa palavra aqui, ela lembra alguma coisa que a gente conhece? Se ela lembra, confia na sua impressão, porque é. Tá? Eu li robô. Lembra o quê? Robô. O que é robô? Sabe aqueles do Guerra nas Estrelas, né? Os robôs? Hoje são os robôs empregados, né? A gente tem ali as máquinas que fazem limpeza, sabe aqueles robôs que varrem o chão quente, né? Robô. Aí tem essa outra palavra que também lembra, a gente tem um uso bastante grande dela. É o Marcinho. Eu e a Kelly temos também os nossos robôs. A Kelly tem o Márcio e eu tenho o Max, que eu ganhei de presente, assim, né? Mais ou menos, né, Kelly? Robô. Aí tem. Parece geração, não parece? E aí tem. Quem joga videogame, né? Tem ali os players, né? Que são os jogadores. E o soccer?
Quem gosta também, muita gente gosta de jogo de videogame, né, que joga, né, quem joga game, conhece essa palavra, né? E há um tempo atrás, aí há pouco tempo atrás, nós tivemos, inclusive, a Copa do Mundo, né? Então, a gente tem aqui algumas palavras que, por conhecimento de mundo, ou por conhecimento de serem parecidas com o português, a gente tem robô, geração, sabe aquela coisa de chão do inglês, que tem assim, embromation, generation, né? Então, geração, jogadores de futebol. Lembram que eu comentei, né, que o inglês ele é muito mais organizado sintaticamente do que o português? Além daquela história de sujeito, verbo e complemento, aqui não tem verbo, tá? Porque é um título, né? Muitas vezes o título das matérias não se usa verbo, né? Então não adianta procurar por verbo aqui. Mas aqui eu tenho uma vírgula, né? Robôs. Nós também vimos nosso último encontro de português que a vírgula serve para esclarecer, explicar alguma coisa, né? Esse uso da vírgula está presente aqui, tá? É igual no português e no inglês, né? E a gente tem também uma outra questão do inglês, por exemplo, é que acho que quem estudou um pouco de inglês na escola talvez lembre de uma regra que é assim: o que funciona como adjetivo vem sempre antes do substantivo em inglês. Então, se eu quero dizer, ele tem olhos azuis. Vai colocar aqui em cima. He has blue eyes. Ele tem olhos azuis. Por que está invertido? Por quê? Porque caracteriza, né, que é o adjetivo, sempre vem antes do substantivo. Essa é uma regra de inglês que não tem exceções, né? Tem pouquíssimas, muito menos do que o português. Então, se eu sei disso, né, os olhos é o substantivo, azul é o que caracteriza. Então, isso vai me ajudando a entender o que está escrito em inglês. Aqui, soccer players funciona do mesmo jeito. Jogadores, né? Então, você vai lá no videogame e tal, quando eu vou jogar no joguinho e tal, eu tenho lá no celular, não tem player, que é o jogador, né? Soccer, jogador de futebol. Por que o soccer está antes do player? Porque ele funciona como uma característica. Jogador de quê? Futebol. Podia ser jogador de basquete, jogador gordo, magro, alto, baixo, velho, né? Então, tudo que funciona para caracterizar o jogador vem antes. Então, o que a gente já está fazendo o quê? Lendo o título. O título desse texto é sobre robôs e alguma coisa, né? Geração jogadores de futebol. Nossa, que texto estranho esse, né? Mas será que é isso mesmo? Será que o texto vai falar o quê? Vamos tentar imaginar um título assim: robôs, geração. E, novamente, se a gente quiser usar os nossos conhecimentos de mundo além, nós temos o Next. Quem usa muito redes sociais, principalmente o Instagram, que monta conteúdo, às vezes você quer fazer aqueles carrosséis, né? E colocar a setinha, né? Para que a pessoa olhe o próximo slide, a gente pode usar essa palavra, né? Você coloca a setinha para a direita e coloca next. E indica o quê? O próximo, né? O outro, o a seguir, né? Robôs
próxima geração de jogadores de futebol. Nossa, será que é isso? Será que o texto fala sobre jogadores robôs? Será que é isso? Né? Com isso em mente, a gente já vai ali para o texto e vamos correndo o olho, né? E é isso que a gente vai fazer, vou deixar para a gente fazer isso no nosso próximo encontro, aplicar o que nós vimos naquele exercício que nós fizemos no início desse encontro, neste texto que está em inglês. Então, a gente vai tentar buscar primeiro no texto não o que eu não conheço, não as palavras que são desconhecidas, mas nós vamos buscar o que nós conhecemos. Então, eu vou tentar olhar neste texto as palavras que parecem com o português, as palavras que eu conheço do inglês. Nós vamos tentar buscar datas, informações numéricas, informações relacionadas a essa ideia de construção. Aqui deve ser sujeito, aqui deve ser o verbo, né? A gente pode ir por esse caminho também. Então, a gente vai primeiro, e uma sugestão, se vocês quiserem fazer isso, peguem esse texto que está ali disponível para vocês, eu encaminhei, né, no aqui do PDF, pega o marcador de texto, sabe, o próprio marcador do próprio PDF, e marquem em amarelinho, rosinha, ou quem quiser imprimir esse material, anotem, destaquem as palavras que você conhece. E depois a gente conversa. Eu duvido que você não marque pelo menos 40% deste texto, né? E são essas palavras que podem nos ajudar vamos ver o quanto elas nos ajudam a responder as questões, né? Porque muitas dessas questões, elas justamente buscam, não é um conhecimento aprofundado, não é assim o que o autor quis dizer com esse texto, né? Mas elas estão muito mais voltadas justamente para esse conhecimento de informações específicas ou da ideia geral do texto, tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? E a minha proposta, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui, e a gente vai voltar a este texto na próxima semana. Primeiro, trazer uma motivação nova para aqueles que têm uma dificuldade maior com o inglês, tá? É lógico que em 2 encontros a gente não consegue cobrir todos os tópicos essenciais da língua, mas eu acho que a gente consegue criar estratégias eficientes para resolver o que precisa ser resolvido numa prova de concurso, né? Então, ainda que sejam poucas as questões, cada ponto que você conquista numa prova de concurso é um ponto essencial para você. Às vezes, quem já não falou assim, eu quase passei, faltou 1 ponto, faltaram 2 pontos, faltaram 3 pontos. Pois é, às vezes esse ponto pode ser de língua inglesa, né? Você deixou de fazer porque ficou inseguro, ficou com medo, não conhecia inglês, aí desistiu, não respondeu ou respondeu qualquer coisa. É melhor a gente responder com o mínimo de consciência, porque as nossas chances de acertar aumentam. Bom, então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Agradeço aqui a presença da Kelly, da Renaila, agradeço a aqueles que vão assistir depois a gravação que vai ficar disponível para vocês. Espero que essas informações sejam úteis e que a gente possa trocar outras ideias em breve, tá bom? Bom descanso, bom final de semana, bons estudos para quem vai estudar e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Até mais, gente. Bom descanso para vocês, boa noite e obrigada pela presença.